Muito bem-vindos! Eu sou a Jaque, este é o canal Mãe Sou Eu e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um tema extremamente importante de ser falado, que é o que fazer quando o seu bebê engasgar. Se você quer ficar por dentro desse assunto e também de todos os outros que nós sempre abordamos aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, você que está chegando pela primeira vez, e também você que está sempre por aqui, ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo em primeira mão todas as vezes que nós postarmos vídeos. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Bom, nós vimos recentemente, o caso de uma criança que numa creche acabou se engasgando e morrendo porque não teve o socorro adequado, O engasgo ele é uma situação que pode agravar muito rapidamente, porque todo o problema que retira a oxigenação, de uma criança, de uma pessoa, ele evolui dramaticamente e além de deixar sequelas muitas vezes irreversíveis, sim, pode acontecer o óbito, como infelizmente nós vimos. É muito importante, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre o que fazer, é importante a gente falar sobre o que não fazer. É muito importante nós entendermos, tanto enquanto mães, enquanto cuidadores, enquanto educadores, que uma criança ela jamais deve ser deixada sozinha se alimentando. O momento da alimentação é um momento muito sério, onde você tem que estar focado na criança. Jamais você deve deixar a criança comendo alguma coisa, ir em outro cômodo e fazer outra coisa. Não pode se fazer isso, porque quando a criança começa a se engasgar, ela precisa ser socorrida imediatamente. Então, se você deixou, foi ao banheiro, foi lavar roupa, foi estender, seja lá qualquer coisa que você for fazer, esses minutos que você está fora podem significar a vida e morte do seu filho ou da criança que você está ali tutelando. Então, é muito importante a gente não negligenciar, em especial quando a gente está falando de crianças muito pequenas, a criança que ainda não tem uma habilidade muito bem desenvolvida, que a criança está começando ainda a se alimentar, está começando a entender os alimentos ali, começando a comer alimentos sólidos, então é muito importante o nosso cuidado ser redobrado. Algumas coisas muito importantes no momento do engasgo que você não deve fazer: jamais chacoalhar a criança, não adianta balançar a criança. O que tiver ali, o engasgo ele acontece quando o alimento, ao invés dele ir no esôfago, que é o nosso canal digestivo, você come, você começa a mastigar e a sua língua faz esse alimento descer até o esôfago. Por algum motivo, esse alimento ele vai parar na traqueia, que é, na verdade, a nossa via respiratória. Então, o engasgo é um bloqueio de ar. É por isso que você vê que a criança fica desesperada, muitas vezes ela vai ficando com a coloração azulada, roxeada, porque começa a faltar o oxigênio. Então, a intenção é você desbloquear essa via, esse objeto, esse alimento, ele precisa ser retirado o mais rápido possível para que essa criança retome a respiração. Balançar a criança não adianta. Se você não vai conseguir desobstruir a traqueia, você pode gerar mais estresse ainda para essa criança ou ainda outros problemas dependendo da idade dessa criança. A gente acabou de falar aqui sobre a síndrome do bebê sacudido, então talvez nesse momento aí que você está tentando desobstruir, você acaba prejudicando essa criança ainda mais porque você está chacoalhando e acaba causando algum dano cerebral para ela. Assoprar o rosto da criança não adianta, isso aí é mito. Mesmo que a sua avó falava que fazia isso com você, com não sei quem, não adianta, não resolve. Não é um simples assopro que vai desobstruir a via aérea dessa criança. Colocar o dedo para tentar tirar alguma coisa que tiver ali. É muito importante a gente pensar o seguinte: se você não está vendo o objeto que você está tentando tirar, se ele não está na parte da frente da boca da criança, ali próximo da língua, porque se tiver, não deve estar acontecendo ainda um engasgo, Se ele já estiver um pouco mais abaixo e você colocar o dedo, você pode acabar bloqueando ainda mais a traqueia dessa criança, empurrando ainda mais esse alimento, esse objeto. Então, não é recomendado utilizar os dedos para tentar remover. Eu sei que é muito difícil isso que eu vou falar aqui, mas não se desespere. Qualquer situação, o desespero é pior. O desespero não salva a vida de ninguém. Eu sei que é muito difícil você ver um filho precisando de ajuda, você realmente fica totalmente desnorteada. Mas se desesperar é pior. Chame ajuda. Se você não está conseguindo dar conta sozinha, chame ajuda.
E não necessariamente você precisa pegar o telefone e já ligar para o bombeiro. Chama pessoas que estiverem próximas, chama o vizinho, chama o pai da criança que estiver em casa, corre na rua, quem estiver passando. Porque muitas vezes você está emocionado, porque é a sua criança, porque você está desesperado, tá vendo que ela tá faltando ar e você não consegue pensar racionalmente. Então, se você chama pessoas ali que não estão tão envolvidas emocionalmente com a situação, pode ser que você consiga, né, um socorro mais rápido para essa criança. Mas existem manobras que podem salvar a vida de crianças e que todo mundo precisa saber fazê-las, né? Isso é imprescindível. Tendo você filho ou não, é muito importante você saber fazer. Para ajudar a gente a entender aqui, eu trouxe a minha coleguinha assistente, uma boneca que a Helena nunca brincou com ela, que ela brincou com a caixa, que ela gostou mais da caixinha do que da boneca. Então, digamos que a nossa assistente hoje ela está engasgada. O que você vai fazer? Lembrando que essa manobra é para crianças pequenas, né? Se a criança já está maior, se ela já é uma criança de 8, 9 anos, existe uma outra manobra que você faz, que essa criança já tem um tamanho maior, né? Você consegue fazer um outro tipo de manobra. Essa manobra é mais para bebês, né? Bebês pequenos que ainda não falam, né? Até que você vai conseguir colocar nessa posição. O ideal é você colocar de cabeça para baixo, né? Se for um bebezinho muito pequenininho, você coloca a boquinha dele aqui entre os seus dedos, né? Se for maiorzinho, não vai dar mais pra fazer isso, que o bebê já vai ser grande. Coloca, apoia na sua perna, se possível, se for uma criança maiorzinha. Se for bem pequenininho, pode ser no braço mesmo. E você vai fazer 5 pressões, empurrando mesmo as costinhas do bebê para baixo. Pode ser um pouco mais vigoroso. É claro que você não vai esmurrar a criança, gente. Um pouco mais vigoroso não é para fazer muito leve, mas também nada muito forte para não machucar a criança. E você vai fazer 5 pressões. Pode ser que nessa manobra o bebê vomite, mas não tem problema, você não causou nenhum mal para o seu filho não. Se ele vomitar, ele vai acabar esvaziando o estômago, né, tirando o que tem do estômago, mas junto com esse jato de vômito vai sair tudo, inclusive o que está na traqueia. E aí você vai virar o bebê, né, novamente, e você vai ver se ele voltou a respirar, se ele já está melhorando. Pode ser que no início você perceba que ele ainda está com um pouquinho de dificuldade, porque é um susto, né? E ele acabou ficando um pouco cansadinho por esse período que ficou aí com a traqueia obstruída. Mas se você perceber que não deu certo, você vai fazer 5 pressões, né? Aqui no peitinho, ó, entre os mamilos, você vai fazer 5 pressões, como se fosse mesmo uma massagem cardíaca. E vira e faz o processo novamente. Só que no momento que esse processo está ocorrendo, é como eu falei, por isso que é importante talvez você envolver outras pessoas, mesmo que você esteja sozinho em casa, vai no meio da rua, chama um vizinho, faz o que for, porque enquanto uma pessoa está tentando fazer essas manobras, é importante que outra pessoa esteja buscando por socorro, porque se não der certo, se for uma coisa um pouco mais grave, se precisar de uma intervenção médica mesmo, é importante que alguém já esteja procurando esse socorro. Por quê? Minutos fazem muita diferença. A gente está falando de um bloqueio de oxigênio, de uma pessoa que está sem respirar. Então, poucos minutos que o cérebro ficar sem oxigenação já pode entrar em falência, já pode ter uma paralisia cerebral, já pode acontecer coisas irreversíveis. Então, enquanto você tenta socorrer, liga para o bombeiro, para a polícia, para o SAMU, a forma mais fácil que você tiver de socorro, pega o carro e vai para o hospital mesmo se não conseguir chamar nenhum desses profissionais, mas é muito importante que a criança seja socorrida num tempo hábil. E vamos evitar, gente, eu sempre falo, é muito melhor a gente evitar. Infelizmente é uma coisa que pode ocorrer, a gente não está isento a isso, né? Pode acontecer, mas a gente sempre ter cuidado. Procure verificar sempre os alimentos que são adequados para a faixa etária daquela criança, a forma de oferecer o alimento, né? Nunca oferecer alimentos sólidos em pedaços muito grandes para crianças muito pequenas, que nem desenvolveu a dentição totalmente ainda. E nunca deixar essa criança se alimentando sozinha. É importante também, em especial quando o seu filho começar a andar, começar a se movimentar, você dá uma vasculhada aí pela casa, de objetos pequenos que possam ter livre acesso a essa criança e ela acabar pegando, colocando na boca e acontecer esse engasgo. E, gente, nunca deixar a criança sozinha muito tempo. Isso também ajuda, você está sempre de olho. Eu sei que é cansativo, que é difícil, mas nós temos um dever de zelar pelo bem-estar dessas crianças, né?
Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários ou também pode procurar a gente lá no Instagram. A página @mãesoueu1 e vai ser um prazer interagir com cada um de vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.